Boa tarde, pessoal. Estou trazendo aqui o item para a gente resolver juntos e trata sobre o Fórum 3 de Cálculo 2, tá bom? Foi a solicitação de um dos nossos acadêmicos aqui. Então, quando você for lá na plataforma, você vai ver, entrar no nosso espaço, Fórum 3, e vai estar esse item aqui para te resolver e colocar tua resolução. Tá? Nesse caso aqui, trata do número decimal, certo? Do lado esquerdo aqui tem a presença da vírgula. Aí ele coloca esse número aqui decimal em forma de frações, tá? Em que o denominador é sempre uma potência de 10, certo? Em que, se você for atento, percebe que o índice aqui, ó, do numerador equivale ao expoente da potência de 10, tá? Então, D índice 1 significa que o denominador vai ser 10 com o expoente 1. Índice 2 significa que o denominador vai ser 10 com o expoente 2, e assim vai, tá? Certo? Então, ele quer que a gente mostre que essa série do lado direito, essa aqui, o lado direito da igualdade, ela é convergente, tá? O material, ele está aqui na biblioteca virtual, certo? Nós temos a unidade 3 aqui de discussão desse item. Você vai aqui em convergência, já que o item pede para a gente estudar a convergência da série, certo? Aí você vai lá, abre o material. Aqui no material tem 2 testes de convergência, tá? Tem o teste de convergência da razão e tem também o teste de convergência da raiz, tá? Acabei de ver, tá? Acho que é depois do teste da razão, tá? Vou verificar aqui. Aqui também é o teste da raiz, tá? Teste da raiz, ok. Nesse item a gente vai fazer utilizando o teste da razão, tá? O teste da razão ele é muito simples, tá? Você vai aplicar o limite no módulo, tá? Esse módulo, ele vai ter nele uma fração, uma razão, em que em cima vai estar o termo de índice n mais 1 e embaixo o termo de índice n, que é a posição do termo na série, tá? Por exemplo, a razão, se eu tivesse que utilizar esses dois aqui, ó, esse termo aqui, D3 sobre 10 ao cubo, seria o numerador dessa razão aqui, ó. O denominador seria o antecessor a ele, que seria o D2, 10 sobre 10 expoente 2, tá? Então, seria um número sobre o antecessor dele. Só que nesse caso aqui, ele quer o AN mais 1, tá? Que no nosso caso será o DN mais 1. E o AN será o nosso DN, tá? O termo do índice N. Perfeito. Então, a gente vai aplicar o limite no módulo, ok? Esse limite vai dar um resultado, certo? Se o resultado desse limite aqui for menor que 1, a nossa série ela é convergente. Se o resultado do limite for um número maior que 1, ou levar até o infinito, essa série será divergente, tá? E se o limite der exatamente igual a 1, essa série nós não podemos concluir sobre a convergência dela, tá certo? Então, basicamente, é só aplicar o limite aqui no módulo da razão entre o termo AN mais 1 sobre o termo AN e observar. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer por parte, tá? Eu vou fazer primeiro o módulo e depois eu aplico o limite. Se você quiser logo iniciar colocando o limite do módulo, não tem problema, tá? Vai dar o mesmo resultado também, certo? Então aqui eu vou no meu bloco de notas. Deixa eu observar o item que eu quero, é esse aqui, ó, apenas o lado direito, certo? Então eu vou lá no meu bloco de notas. A série que eu quero analisar é essa aqui, ó. Tá? Então nós estamos no Fórum 3, né? Fórum 3, certo? De cálculo 2. Ok. Cálculo 2. Então, a série que eu quero analisar é essa aqui, ó. É a D1, D índice 1 sobre 10, mais D índice 2, certo? Que é o mais, tá? Mais D índice 2 sobre 10 ao quadrado. Percebe que o índice do D corresponde ao expoente da potência de 10 no denominador, tá? D índice 3 sobre 10 expoente 3, certo? Mais, aqui é uma série, soma, né? Então aqui a gente vai ter o dn sobre o 10 elevado a n.
Isso aqui seria a série até n, tá? Mas, para fazer o teste da razão, eu preciso fazer a razão entre o sucessor do n com o n, certo? Então, essa aqui é a minha série. E quem seria o próximo termo, tá? O próximo termo seria o d índice n mais 1, certo? E aqui embaixo seria uma potência de 10 com índice, com expoente igual ao índice de d. Como aqui é n mais 1, então aqui o expoente é n mais 1, certo? Então, o que eu preciso? Eu preciso, para fazer o teste da razão, fazer a razão entre este termo e este termo. Eu coloco em módulo e aplico o limite, certo? Vamos aplicar o limite junto, né? Melhor. Então, limite, certo? Entre o módulo, tá? Então, aqui é o módulo, ok? Entre o AN mais 1, que é o termo nessa nossa série, que é o DN mais 1, D índice N mais 1, sobre 10 expoente N mais 1, sobre o termo de posição AN, que é esse aqui, o antecessor do termo de posição N mais 1, que é o D índice N sobre 10 elevado a N. Então, esse aqui é o módulo, tá? Vou ajeitar direitinho isso aqui é só uma barra, tá? Só uma barra de módulo. Okay. Aqui nós vamos aplicar uma propriedade que a gente aprende lá no ensino fundamental, que trata entre a divisão entre duas razões, tá? Entre duas frações. Lembra? A gente repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da fração de baixo, né? Então, isso aqui vai ser o limite, certo? Do módulo. Vou repetir a fração de cima, d índice n mais 1, sobre 10 elevado a n mais 1, vezes o inverso da fração de baixo. A fração era d índice n sobre 10 expoente n, agora o inverso dela, então, é 10 elevado a n sobre d índice n. Isso no módulo. Por que eu fiz isso, tá? Porque é o seguinte, ó. Esse 10 elevado a n mais 1 aqui, esse 10 elevado a n mais 1, ele pode ser escrito como 10 elevado a n vezes 10. Lembra da produto de potência de mesma base? Repete a base, desculpa, e soma os dois expoentes, né? n mais 1, aqui, ó. Então, esse 10 elevado a n mais 1 eu vou trocar por 10 elevado a n vezes 10, tá? Então, vai ficar assim, ó. Limite. Certo? Então, isso aqui é igual, né? Igual. Limite de d índice n mais 1 sobre, vou trocar, ó, 10 elevado a n vezes 10, vezes 10 elevado a n, aqui, ó, sobre d índice n. Por que eu faço isso? Porque agora eu posso cortar esse 10 elevado a n com 10 elevado a n, tá? Okay. Então, sobra para mim o limite de d índice n mais 1 sobre 10 vezes 10 d índice n, certo? Em módulo. Ok? Perfeito. Aqui, nós podemos muito bem fazer dessa forma. Presta atenção, olha só. Limite, certo? Esse 10 que está no denominador, eu posso colocar dessa forma aqui, ó. 1 sobre 10, que multiplica d índice n mais 1 sobre d índice n. Certo? Ok. Então, isso aqui eu preciso analisar, porque o que me interessa para mostrar que a série é convergente é que esse limite aqui ele tem que ser menor que 1. Tá? Para isso, eu preciso analisar essa fração aqui. Ó. Essa fração eu preciso analisar. Certo? Como é que eu vou analisar? Se eu colocar para ela o menor valor possível, vai ficar ali em aberto. Será que ele é menor que 1? Tá? O que a gente pode fazer? A gente pode procurar o maior valor possível para essa fração. Porque se nós atingirmos o maior valor possível para essa fração, e mesmo assim o resultado ainda for menor que 1,
a gente consegue provar convergência. Mas isso é um fato interessante. Por quê? Porque lá no problema, de volta do fórum, esses índices aqui, ó, eles variam de 0 até 9, certo? Então, o maior possível para o numerador é 9. E o menor possível para o denominador é 1, porque não pode ser 0 o denominador aqui, ó, certo? Então, a maior fração possível aqui é 9 sobre 1, tá? Se eu testar qualquer outra, vai ser o número menor. Por exemplo, 8 sobre 1 vai dar 8, certo? 7 sobre 2, 3,5. Então, a maior possível, realmente, é o DN ser 9, DN mais 1 ser 9 e o DN ser 1, tá? Essa é a maior possível. Aí vamos fazer substituição. Então, isso aqui vai ligar, aqui já vai ficar implicando, né? Vai implicar no limite, certo? De 1 sobre 10, que multiplica a maior fração possível é 9 no numerador e 1 no denominador. Mas isso aqui é o limite de 9, 1 vezes 9 é 9, e 10 vezes 1 é 10. Certo? E o módulo de 9, 10, de 9 sobre 10 é o próprio 9 sobre 10. Certo? 9 sobre 10. Ok. A gente lembra que o limite de uma constante é a própria constante. Então, esse limite equivale a 9 sobre 10. Mas veja, 9 sobre 10 é 0,9. E 0,9 é menor que 1. Logo, dessa forma, a nossa série ela é convergente, tá? Pelo teste da razão. Ok? Perfeito. E lá tem dois testes. Tem o teste por razão e tem o teste pela raiz, tá? A raiz é ideal tu imaginar aqueles problemas que tu percebe que já tem um expoente ali, tá? Para trabalhar a raiz. Certo?